A vida espiritual cristã encontra seu ponto culminante e decisivo em um único instante, que coroa ou desfaz toda uma existência, a última hora. Este é o momento da verdade eterna, o veredito final sobre uma vida inteira. Quem parte deste mundo em estado de graça, em comunhão com Deus, assegura a sua salvação. Quem, ao contrário, morre em pecado mortal, afastado do amor divino, enfrenta a condenação. Esta não é uma doutrina secundária, ou um mero detalhe teológico, mas o alicerce mesmo da visão cristã do destino humano. Trata-se de uma verdade elementar e, ao mesmo tempo, uma advertência solene que deve ressoar constantemente no coração do fiel. A última hora é decisiva porque representa o instante da consumação, o momento em que a alma, separando-se do corpo, confirma eternamente as escolhas que fez ao longo da vida a favor ou contra o seu Criador. É o fecho definitivo do livro da existência terrena, escrito dia após dia, com as penas das ações, das intenções e da correspondência à graça. Apesar da clareza desta verdade, a maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, cai em um erro fatal de superficialidade. Reduzem o conceito de boa morte a um acontecimento meramente biológico, um fim natural que deve ser simplesmente assistido por ritos religiosos e cercado de uma certa piedade. Outros confiam numa vaga e descompromissada misericórdia divina, como se Deus, no último instante, ignorasse uma vida de rebeldia e indiferença, dispensando a necessidade de uma reta disposição da alma. Esta atitude ignora por completo a realidade espiritual profunda. A hora da morte é o campo de batalha final, a arena onde se trava o combate supremo pela alma. Para esta batalha, não se pode improvisar. Toda a vida espiritual deve ser um preparo consciente, diligente e amoroso, um treino constante para este encontro definitivo. A insistente, solene e maternal advertência da Santíssima Virgem Maria, transmitida através dos séculos por inúmeros santos, místicos e aparições reconhecidas pela Igreja, ressalta precisamente a importância crucial de nos prepararmos para esse momento supremo. A tese central que emerge deste coro de vozes sagradas é clara e poderosa. A devoção à Nossa Senhora, vivida com seriedade, profundidade e fidelidade, constitui um dos meios mais eficazes e queridos por Deus para se alcançar a graça inestimável da perseverança final e de uma morte santa. Esta devoção se concretiza de modo especial através da consagração total a Jesus pelas mãos de Maria e da recitação diária e devota do Santo Rosário. As consequências em jogo não poderiam ser mais sérias. Trata-se do próprio destino eterno da alma, da eternidade na luz de Deus ou na escuridão da separação. Negligenciar este aviso mariano é, portanto, brincar com o próprio futuro eterno, expondo-se a um risco terrível e desnecessário. A teologia espiritual da Igreja ensina que a perseverança final, o dom de morrer na amizade de Deus, em estado de graça, é uma graça singularíssima, frequentemente chamada de a graça das graças. Este dom não pode ser estritamente merecido como um salário devido, pois é um ato supremo de misericórdia divina. No entanto, isso de modo algum nos exime da responsabilidade. Pelo contrário, somos chamados a nos preparar para ela, a implorá-la com humildade e constância, através de uma vida inteira alimentada pela oração, fortificada pelos sacramentos e modelada pela prática perseverante das virtudes. Os santos, aquelas almas que foram iluminadas por uma luz divina especial, compreenderam esta verdade com uma clarividência que lhes gelava as veias de santo temor e, simultaneamente, os inflamava com um zelo ardente pela salvação das almas. Eles perceberam que tudo na vida espiritual converge para aquele instante final. Entre esses grandes mestres da vida espiritual, figuras como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís Maria Grignion de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório e, em tempos mais recentes, os humildes videntes de Fátima, destacam-se como arautos incansáveis desta advertência mariana. Suas vozes, harmoniosamente sintonizadas com a santa tradição da Igreja, ecoam um único e poderoso clamor:
A devoção filial e confiante a Maria Santíssima é, no desígnio amoroso de Deus para a nossa salvação, um caminho providencial, seguro e singularmente eficaz para alcançarmos a coroa da vida eterna. Eles nos apontam para Nossa Senhora não como um fim, mas como a medianeira necessária, o caminho mais seguro para chegar ao coração de seu Filho, especialmente na hora da nossa maior necessidade. Os escritos de São Luís Maria Grignion de Montfort, particularmente em seu tratado imortal, A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, são de uma clareza e firmeza categóricas. Ele ensina, com base na experiência dos santos e na doutrina dos grandes padres da Igreja, que a consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito para alcançar a união com Deus e, sobretudo, para nela perseverar até o fim. Montfort desenvolve o conceito de uma escravidão de amor a Maria, que nada tem de servil ou opressivo, mas que é a expressão máxima de uma dependência filial e amorosa. Quem se liga a Maria por este vínculo sagrado, encontra nela a mãe que o guarda como a pupila dos seus olhos, que o defende nas investidas das tentações e que, no momento decisivo da morte, lhe obtém, com sua poderosa intercessão, a graça de expirar em paz, amando a Deus. É por Maria, ele proclama, que a salvação do mundo começou e é por Maria que deve ser consumada. Aos seus devotos genuínos, Maria promete uma proteção especial contra os assaltos do inferno, garantindo-lhes a vitória na hora extrema, o momento em que tudo se decide. Santa Teresinha do Menino Jesus, a doutora da Igreja e padroeira das missões, cuja espiritualidade respira confiança na misericórdia divina, possuía uma consciência agudíssima e comovente da importância da última hora. Apesar de sua imensa confiança, ela nutria um santo temor pela possibilidade de uma defecção final, um medo de não perseverar no amor. Em seus manuscritos autobiográficos, ela confidencia: "Penso frequentemente na minha última hora." E qual era o seu segredo para a segurança? Não eram seus próprios méritos, por mais heróicos que fossem, mas sim a materna intercessão da Virgem Maria. Teresinha via em Maria a porta do céu, a advogada toda-poderosa junto a Jesus, que certamente não falharia em apresentar sua filha ao divino juiz no derradeiro instante. A sua pequena via de infância espiritual incluía como pedra angular um abandono total e confiante aos braços da Mãe Celeste, com a certeza inabalável de que uma mãe nunca abandonaria seu filho no leito de morte, especialmente quando esse filho a invoca com amor e humildade. Na rica tradição espiritual da Igreja, a recitação diária e meditada do Santo Rosário sempre foi apresentada como uma arma poderosa, não apenas para a santificação da vida cotidiana, mas de modo especialíssimo para alcançar a graça de uma boa morte. Esta verdade foi corroborada e solenemente atualizada nas próprias aparições marianas aprovadas pela Igreja. Em Lourdes, Nossa Senhora, identificando-se como a Imaculada Conceição, incentivou a oração do Rosário. Mas foi em Fátima, em 1917, que a urgência desta mensagem atingiu um tom dramático e profético. A Santíssima Virgem mostrou às 3 crianças pastorinhas uma visão aterradora do inferno e pronunciou palavras gravíssimas. "Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração." A devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria, com suas práticas específicas, a comunhão reparadora nos primeiros sábados, a oração diária do Rosário, a consagração pessoal, foi apresentada como um remédio divino, um plano de amor para salvar as almas da perdição eterna. A irmã Lúcia, a vidente de Fátima, testemunhou ao longo de sua vida que Nossa Senhora prometeu uma assistência especial na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação àqueles que praticassem fiel e piedosamente esta devoção reparadora. Aqui a advertência se torna explícita e se vincula a um caminho concreto e acessível a todos os fiéis. Mas como se traduz na realidade do dia a dia este preparo mariano para a última hora? Não se trata de forma alguma
de um mero ato devocional esporádico ou de uma prática supersticiosa. Trata-se antes de uma orientação fundamental e permanente da alma, de uma atitude de vida. Em primeiro lugar, este caminho se concretiza através da consagração total a Jesus por Maria, renovada diariamente com pequenos atos de amor e oferta. Neste ato, o fiel entrega à Santíssima Virgem tudo o que é e tudo o que tem. Seu corpo, sua alma, seus bens espirituais e materiais, seus méritos, suas orações, alegrias e sofrimentos. É uma entrega de si mesmo para que Maria, a administradora fiel das graças, disso disponha para a maior glória de Deus e para o bem das almas. Esta entrega cria um vínculo espiritual real e profundo, uma dependência filial, que coloca a pessoa sob a proteção maternal especialíssima da Virgem. Em segundo lugar, e de modo inseparável, está a recitação meditada, afetuosa e perseverante do Santo Rosário. Cada Ave Maria, rezada com atenção e devoção, é como uma rosa espiritual oferecida à Mãe do Céu. E Maria, com seu amor materno, transforma essas rosas em graças de fortaleza, de paz e de contrição, que serão depositadas como um tesouro para o momento final. A história da santidade está repleta de exemplos de santos que, no leito de morte, tinham o rosário entre os dedos ressequidos, sussurrando suas ave-marias até o último suspiro. Inúmeros relatos autênticos de graças atestam a aparição consoladora e serena de Nossa Senhora ao lado de seus devotos fiéis na hora da partida, confortando-os e conduzindo-os ao encontro com seu Filho. Os efeitos espirituais desta dupla prática, consagração e rosário, são profundamente transformadores e abrangentes. O primeiro efeito é uma correção interior gradual e delicada. A devoção genuína a Maria, que é a toda pura, a Imaculada, torna-se incompatível com o apego deliberado e voluntário ao pecado, mesmo ao pecado venial. Ela, como mãe amorosa, mas também como modelo perfeito de santidade, vai pacientemente moldando a alma de seu devoto, inspirando-lhe um horror crescente a tudo o que ofende a Deus e um amor ardente pelas virtudes, em especial pela humildade, pela pureza de coração e pela caridade ativa. Em segundo lugar, ocorre um maravilhoso crescimento na virtude teologal da esperança. O medo servil, aquele pavor angustiante da morte e do juízo, vai se dissolvendo e sendo transformado em um temor filial, cheio de respeito e amor, que por sua vez se funde numa confiança audaciosa. Esta confiança não se apoia na própria força ou mérito, mas no poder infinito da intercessão materna de Maria. O devoto aprende a repetir com São Bernardo a comovente jaculatória. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Ou ainda, na vida, na morte, ó Mãe, não me deixes. Por fim, trata-se de uma proteção espiritual ativa e poderosa. Os demônios que sabem da decisividade da última hora redobram seus assaltos no leito de morte para tentar arrastar a alma à desesperação, à revolta contra Deus ou a uma falsa segurança. Eles temem, com um pavor indizível, a Santíssima Virgem Maria. A presença de uma alma verdadeiramente consagrada a Maria é para eles como um território guardado pela própria Rainha dos Anjos, um lugar onde seu poder fica tremendamente limitado. A tradição piedosa dos escapulários, em especial o Santo Escapulário do Carmo, com a promessa salvífica associada a ele, aqueles que morrerem revestidos deste escapulário não sofrerão o fogo eterno, é um sinal sacramental tangível desta proteção maternal que se estende até o último instante, contanto que o fiel viva de acordo com as exigências desta consagração. Contudo, é fundamental afastar desde já qualquer compreensão errônea, mágica ou supersticiosa desta devoção. A consagração a Maria e a oração do Rosário não são um talismã, um seguro automático de salvação que dispensaria o cumprimento dos mandamentos de Deus e da Igreja. Seria uma ilusão perigosa e presunçosa alguém se consagrar a Nossa Senhora, rezar o Rosário mecanicamente, mas viver voluntariamente em pecado grave,
desprezar os sacramentos da confissão e da Eucaristia e negligenciar o mandamento do amor ao próximo. A verdadeira devoção mariana, autêntica e profunda, conduz inevitavelmente a uma conformidade cada vez maior com a vontade de Deus, expressa no Santo Evangelho e no ensinamento da Igreja. A segurança prometida não é a da presunção, mas a da confiança filial. É a certeza de que uma mãe fiel, para salvar seu filho, não o deixará no erro. Ela o corrigirá suavemente através da consciência, o advertirá por meio dos acontecimentos e o conduzirá com solicitude ao sacramento da reconciliação. A última hora para o verdadeiro devoto de Maria pode não ser isenta de sofrimento, de purificação ou até de tentações violentas. Muitos santos as experimentaram. Mas será, pela poderosa intercessão dela, uma hora de graça abundante, de contrição profunda e, por fim, de vitória eterna. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e autor das célebres Glórias de Maria, dedicou páginas e mais páginas inflamadas de amor e zelo a este tema crucial. Ele reuniu inúmeros exemplos e testemunhos de santos e de grandes pecadores, que no último suspiro, no ápice da agonia, invocaram com sinceridade o nome da Virgem Maria e obtiveram a graça da conversão e da salvação. Para Santo Afonso, Maria é verdadeiramente a salus infirmorum, a salvação dos enfermos e dos moribundos, e o refugium peccatorum, o refúgio seguro dos pecadores, precisamente quando a enfermidade é a morte que se aproxima e o peso do pecado oprime a alma. A teologia espiritual, seguindo seus ensinamentos, afirma que uma das maiores provas do poder de intercessão de Maria é a graça da contrição perfeita no artigo da morte, mesmo para aqueles que viveram longe de Deus durante décadas. Quantas conversões de última hora, humanamente inexplicáveis, são atribuídas à oração fiel de uma mãe, de uma esposa ou do próprio pecador que, no fundo do abismo do desespero, se lembra de uma simples Ave Maria aprendida nos joelhos de sua mãe. Essa lembrança súbita não é fruto do acaso. É o último e poderoso apelo da misericórdia divina, que se serve da medianeira de todas as graças para estender mais uma vez a mão à alma que está a ponto de se perder. Portanto, a vida espiritual do cristão que leva a sério o seu destino eterno e que não quer desperdiçar a imensa graça da redenção deve ser marcada de forma indelével por esta orientação mariana para o Dies Irae, o dia da ira divina que é, para os que esperam em Maria, também o dia da misericórdia triunfante. O programa diário do fiel deve incluir, como elementos não negociáveis, o Santo Rosário, a arma espiritual por excelência, e a renovação consciente da consagração, a aliança de amor filial. As orações da manhã devem colocar o dia que começa sob o manto protetor de Maria. As orações da noite devem incluir um exame de consciência feito sob o seu olhar maternal e uma súplica confiante pela graça da perseverança final. A prática dos primeiros sábados do mês, pedida com tanta insistência em Fátima, deve ser observada com especial cuidado e amor, como atos de reparação que consolidam esta aliança de amor com o Imaculado Coração. A espiritualidade cristã autêntica não é um sentimentalismo vago ou uma coleção de ritos externos. É uma estratégia sobrenacional sábia e eficaz para a batalha decisiva pela alma. E Nossa Senhora, dada por Jesus crucificado a todos os homens como mãe aos pés da cruz, é a generalíssima invencível dessa batalha, especialmente na trincheira mais crítica e decisiva, a da agonia mortal. A advertência que nos chega através da tradição, dos santos e das próprias mensagens marianas é, portanto, de uma urgência e de uma gravidade extremas. Não se pode adiar, não se pode relegar para um futuro incerto o cultivo sério desta devoção salvadora. A morte chega frequentemente sem aviso prévio, de surpresa, interrompendo planos e adiamentos. A alma que durante a vida construiu dia após dia uma relação filial, confiante, íntima e operante com a Santíssima Virgem, não encontrará naquela hora uma figura estranha ou distante. Encontrará a sua mãe querida, a sua advogada poderosa, a sua rainha misericordiosa, que virá ao seu encontro, como prometeu,
para confortá-la, defendê-la e apresentá-la triunfalmente ao seu divino Filho, Jesus Cristo. Em contraste, aquele que por negligência, por soberba espiritual ou por ilusão presunçosa, desprezou este caminho mariano, pode encontrar-se terrivelmente só, desamparado e vulnerável no enfrentamento das últimas e mais violentas investidas do inimigo das almas. A escolha é nossa e se renova a cada dia, a cada oração, a cada ato de amor. Que Nossa Senhora da Boa Morte, consolação dos aflitos e esperança dos moribundos, nos conceda a graça preciosíssima de viver na sua íntima companhia, sob o seu olhar maternal, para que, na nossa última hora, possamos expirar docemente, cantando o seu nome bendito e entoando com toda a Igreja triunfante e militante a saudação confiante. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve! A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém.